Olá, alunos da disciplina de Língua Portuguesa 1. Espero que estejam todos bem. Aqui é a professora Neuma Cristina e nessa aula nós veremos o conceito de gênero dramático, a origem do gênero dramático, exemplos de gêneros dramáticos e, por final, nós vamos fazer a leitura e interpretação do texto Gota d'Água, de Chico Buarque e Paulo Pontes. Primeiro vamos entender o que seria o gênero dramático. A obra dramática, os fatos são apresentados diretamente ao espectador, sem intermediários. Não é necessária a voz de um narrador, como nos textos narrativos. Aristóteles observa na poética que o termo drama, do grego dram, ele significa agir, ou seja, faz referência ao fato de as pessoas nos textos serem apresentadas em ação. Os textos dramáticos, a gente pode resumir, que são aqueles em que a voz narrativa está entregue aos personagens, ou personas, né? Que contam a história por meio de diálogos e monólogos. Vamos entender de onde surgiu, como surgiu o gênero dramático. Existem duas versões diferentes. A primeira fala que o gênero dramático surgiu por conta dos rituais, né? Todas as sociedades, as primitivas, por exemplo, elas tinham rituais. Nesses rituais existiam danças. E nessas danças, geralmente existiam papéis. E cada pessoa representava um papel. Então, essa seria uma das versões, das explicações da origem do gênero dramático. A outra explicação está na origem do drama, né? Na Grécia Antiga, em honra ao deus Dionísio, existiam os festivais, né, que eles faziam em honra ao Dionísio ou Baco, em que eles, geralmente, nesses festivais, eles bebiam muito e cantavam para louvar esse deus. No início, apenas um coro que entoava os hinos, chamados de tirambos, narrando trechos da vida de Dionísio. Depois, esse coro foi dividido em perguntas e respostas coordenadas por um corifeu, ou seja, um regente do coro, simbolizado por Hipócrates, o autor protagonista. A representação, essa explicação para a origem, né, do gênero dramático, destaca dois elementos que até hoje são presentes em textos dramáticos, que é a importância do público e a possibilidade de fazer com que as pessoas se emocionem com as encenações. Isso ainda é bem presente nos textos. A gente pode observar também que na Idade Média existia também, nós vamos ver mais na frente, que na Idade Média também a tragédia, o gênero dramático, ele aparece. Só que ele aparece em forma de auto e farsa. A gente vai ver isso mais na frente. Então, a gente pode resumir como encenação cênica, as principais características da linguagem, ou seja, eles usam muito a questão da linguagem gestual e sonoplastia. Existe a presença de diálogos e monólogos, predomínio do discurso em segunda pessoa, tu ou vós, e os personagens, eles podem ser caracterizados como com três tipos. Eles podem ser tanto protagonistas, secundaristas ou secundários ou figurantes. Então a gente pode ver isso nas novelas, no teatro, existem uns que são os protagonistas, aqueles que toda a história, todo o enredo da história está focado no protagonista. Existem os secundários, que são aqueles que participam da história, mas que não são o foco. E existem os figurantes, que estão lá para compor o cenário. Eles são compostos pelo espaço cênico, que é o palco ou o cenário, onde é que acontece a história, e o tempo, né? Quando acontece. Então, a gente tem quem, né, que são os protagonistas, a gente tem o espaço onde, e nós temos o tempo, quando isso acontece. Então, toda história ela tem esses três elementos, né? Todos os textos dramáticos.
textos que são encenados. Então, geralmente os textos eles são destinados ao teatro, eles possuem uma estrutura interna básica, saber, por exemplo. No teatro existe uma estrutura. A apresentação, que faz a exposição tanto dos personagens quanto da ação a ser desenvolvida por eles. Nós temos o conflito, o momento em que surgem as peripécias, a ação dramática, e depois existe o desenlace ou desfecho, que é o momento que conclui, que encerra a ação dramática. Então, nós vamos ver agora os exemplos de textos dramáticos. Quais são os exemplos que nós temos? Primeiro, o primeiro exemplo que nós temos é a tragédia. A tragédia nada mais é do que a representação de acontecimentos trágicos, geralmente com finais funestos, ou seja, finais tristes, trágicos, né? Os temas eles são explorados pela tragédia são geralmente derivados das paixões ou patos, as paixões humanas do qual fazem parte personagens nobres e heróicas, sejam deuses ou semideuses. Então a gente tem como exemplo aqui a tragédia de Édipo Rei, vocês podem pesquisar para saber um pouco mais, mas Édipo Rei ele é um personagem da mitologia grega e também da tragédia escrita por volta de 427 a.C. pelo dramaturgo Sófocles. Nós temos a comédia. Outro exemplo é a comédia, a representação de textos humorísticos que levam ao riso da plateia. São textos de caráter crítico, jocoso e satírico. A principal temática dos textos de comédia envolve ações cotidianas do qual fazem parte personagens humanas estereotipadas. Então, a gente tem esse texto crítico, geralmente quer criticar uma certa personalidade ou uma atitude, jocoso porque tenta de qualquer forma mostrar o lado B das coisas e visa satirizar de algum tema. Geralmente a gente percebe isso nos textos de comédia. Então, como exemplo, é algo que faz parte do nosso cotidiano, é Pão com Ovo, que na verdade é uma comédia que visa satirizar o jeito e mostrar de uma forma bem humorada as expressões maranhenses, o jeito, é uma comédia de costume que fala justamente do maranhense, como é que ele se expressa, como ele se comporta, um pouco da cultura, dos hábitos, do cotidiano do maranhense. A tragicomédia já é a união de elementos trágicos e cômicos na representação teatral. A gente chama de tragicomédia, que mistura os dois. Geralmente são filmes ou peças em que se mistura o trágico com o cômico. Originalmente significava a mistura do real com o imaginário. Então, nós temos como outro exemplo os textos dramáticos na Idade Média, que são aqueles textos que foram produzidos na Idade Média, por volta do século XIV. A farsa, na verdade, ela designa uma curta peça teatral de caráter crítico. Ela visa criticar, satirizar, formada por diálogos simples e representada por personagens caricaturais em ações corriqueiras, cômicas e burlescas. Como exemplo, a gente tem a farsa de Inês Pereira, que demonstra o quanto que as pessoas são interesseiras e querem sempre se dar bem. Então, futuramente a gente vai ler a farsa de Inês Pereira, né, que faz parte das leituras que são obrigatórias, né, na literatura. E o auto? O auto, na verdade, ele também surgiu na Idade Média. Os autos são textos curtos de temática cômica, os quais são geralmente formados por um único ato. Então, a gente tem o Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. Por exemplo, o Auto da Compadecida também é um exemplo de texto, não sei se vocês já assistiram. Então, ele é um texto que ele parece ser bem cômico, mas ele tem uma pegada mais crítica, né? Para criticar aquelas personas, aqueles personagens que compõem a história. Então, essa atividade é a leitura da obra Gota d'Água. Como vocês podem ver essa imagem,
Essa atividade eu vou disponibilizar no Google Classroom para vocês fazerem a leitura. É uma peça de Chico Buarque e Paulo Pontes, como eu falei para vocês. E eu vou deixar disponível no Google Classroom para vocês fazerem a leitura e interpretação, algumas questões para vocês responderem sobre esse texto. Então, por hoje é só. Qualquer coisa, eu gostaria que vocês comentassem sobre a aula. Qualquer dúvida, vocês podem acessar o Google Classroom, comentar, se inscrever no canal do YouTube, para vocês receberem as notificações quando eu postar as aulas. Até mais!